Lucas capítulo 13, o versículo 1, verso 1 até o verso 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhe Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Repito o verso 3. Não vos digo que antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe com o entendimento da Tua palavra. Senhor, somente o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode nos conduzir ao profundo arrependimento. Senhor, mostra-nos a nossa realidade e mostra-nos também a realidade que o Senhor almeja para nós. Que ao ouvir a Tua palavra, ela seja sobre nós, Senhor, trazendo o que precisamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o texto de Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 5, ele vai trazer uma das principais mensagens para iniciar um debate sobre o nível de punição que os pecadores recebem ou não. Você sabe que até hoje existem pessoas que, ao ver a destruição de alguns, tentam medir os motivos que aquilo tem acontecido. E você sabe muito bem que não pertence a nós fazer essa medição. Senão nós podemos cair num erro antigo, muito antigo, que fora cometido pelos amigos de Jó. Mas antes de abordarmos isso, eu gostaria de primeiro explicar um pouco sobre o texto, né? Nós cremos que sem arrependimento não existe nada na fé cristã. Por isso que nós valorizamos tanto a necessidade de perdão entre nós. Ou pelo menos você deve valorizar isso. Eu estou dizendo porque pode ser que alguém ouça e diga assim: eu não estou entendendo, como assim valorizar tanto entre nós o perdão? Meu irmão, nós devemos ouvir o Evangelho quando Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que você sabe, ali não é uma oração para ser repetida, conforme está ali, mas o alvo de Jesus era explicar que todos aqueles assuntos deveriam estar na oração de cada um. Se dirigir a Deus como Pai, portanto, Deus é responsável pela minha vida. E como Pai que Ele vai cuidar da minha segurança, Ele vai me sustentar, vai me dar sustento, Ele vai me dar tudo que eu preciso para que eu viva. Ele me prepara para a vida, e ali você encontra muito material ali na oração. Mas quando Jesus vai falar assim: Pai nosso que estás nos céus, e Ele fala sobre o perdão, Ele diz: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos devem, àqueles que nos fizeram mal.
Então, a base para você ser abençoado e receber perdão é você perdoar. Eu não vou me apresentar com mágoa de alguém, com o coração preso por alguém. Eu vou me apresentar já tendo perdoado. Você vai encontrar a tradução da Bíblia dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como já temos perdoado aqueles que nos deviam. Então a pessoa não se apresenta com o coração amarrado, porque senão ela não recebe perdão. Deus só dá aquilo que a pessoa dá. Então eu não vou sentir no meu coração de perdoar, eu vou obedecer e vou perdoar. É verdade que você vai encontrar alguma dificuldade dependendo das circunstâncias, da situação. Mas você deve perseguir esse assunto até isso se tornar resolvido na sua vida. Até se tornar resolvido. Você não deve participar da ceia com uma causa irresolvida como essa. Você não deve fazer nada na obra de Deus sem resolver isso. Isso significa que, dependendo, você vai ter que jejuar e orar até Deus quebrar o seu coração. E aí sim você pode ter uma vida cristã, um relacionamento com Deus, aonde você é abençoado por Deus da sua relação com Ele. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não tenho frutos na minha vida cristã, de relacionamento com Deus, eu não tenho frutos por causa disso? O senhor está dizendo, é isso mesmo, eu estou dizendo isso mesmo. Como assim? Se você ainda está conversando com Deus sobre perdoar alguém, você está atrasado. Porque se você já tivesse resolvido isso, você teria uma multidão de outras coisas que você teria que aprender. E eu estou falando, irmãos, não é de teoria, de abrir a Bíblia e dizer, está escrito isso, está escrito aquilo na Bíblia. Eu estou falando de Deus se relacionar diretamente com você. Nós ouvimos aqui um testemunho no domingo passado, o irmão Gessé, contando de algo que ele orou a Deus, só ele Deus. E Deus levantou uma pessoa e abençoou ele com aquilo que ele não disse para ninguém. Ou seja, é uma experiência que envolve Deus agir, sendo o único sabedor da questão. Isso é obra de Deus. Isso é relacionamento com Deus. Eu estou falando disso. Você, a sós com Deus, você cresce espiritualmente. Então, para muitas pessoas que essa semana você vai orar a Deus, o seu problema é que você não consegue perdoar. Mês que vem você não consegue perdoar. Semana que vem, um ano que vem você não consegue perdoar. Você vive magoado com alguém. Já conheceu alguém assim? Acho que não. Só lá no Acre eu conheci. Hein, irmãos? Hein? Só lá na sua cidade, quem não é daqui, só na sua cidade de origem tem isso, né? Você já conheceu alguém que sempre está enganchado com alguém? Sempre tem alguma problemática? Meu irmão, largue isso, resolva isso, porque enquanto você estiver enganchado com isso, você nunca vai conseguir ver a amplitude do reino de Deus. Veja bem, meu irmão, um discípulo de Jesus é alguém que está vendo as coisas do Senhor. Mas há pessoas que só conseguem ver as suas coisas. Por quê? O coração está tão cheio de amargura que ela não consegue lidar com mais nada a não ser as suas situações pessoais. Eu estou magoado, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou ferido. Meu irmão, você como discípulo, você tem que se levantar e prosseguir, e só liberando perdão. Você sabe que a mágoa é um veneno que você toma esperando que quem te magoou morra. É ou não é? Como assim? Só o tempo passa e a pessoa vai perceber que só ela que não progrediu. Só definhou. Então, isso precisa ser resolvido. E eu estou dizendo aqui porque até mesmo esse assunto,
Eu estou aqui pregando sobre arrependimento e a pessoa está dizendo aí: não, mas não é isso que eu quero ouvir. Eu não preciso me arrepender. Eu sou crente. Eu já sirvo a Deus faz muito tempo. Meu irmão, você já tem que se arrepender por essa palavra aí. Porque arrependimento é uma atitude todo dia. No sentido de que alguém que sabe que é pó e cinza nunca vai levantar a voz dizendo: tenho alcançado tudo, não preciso de nada. Pelo contrário, há tanto que aprender. E o único empecilho não é o diabo, são os nossos corações sem a transformação de Deus. E aqui, meus irmãos, eu chamo sua atenção, porque naquele momento, o texto dá entendimento no verso 1, que houve uma questão. Alguns galileus chegaram em Jerusalém para adorar a Deus com sacrifício, terminaram mortos por Pilatos. Você vai estudar esse texto, você vai encontrar o seguinte: eles provavelmente eram dos zelotes. O grupo dos zelotes era o grupo ligado a libertar Israel das mãos de Roma. Por exemplo, um que fazia parte dos zelotes era o Barrabás, que foi libertado na crucificação de Jesus. Jesus morreu e Barrabás foi solto. Solte Barrabás. E o que devo fazer deste? O que faço do rei dos judeus? Crucifica, o povo gritou. Ele estava ali porque pelo menos a maior parte dos que estudaram o texto, registram a mesma coisa. Ele deveria ter conspirado contra Roma e ele ia morrer, e certamente já tinha matado alguém de Roma. E ali ele tinha que morrer. E aí Pilatos mandou matar esses homens. Eles foram para Jerusalém para adorar a Deus. A adoração consistia em sacrificar ao Senhor. E eles ficariam alguns dias em Jerusalém, mas quando chegaram foram surpreendidos certamente pelo serviço secreto de Roma, que descobriu que eles estavam ali e eles tinham envolvimento com conspirações contra Roma e faziam parte deste grupo secreto que se chamava Zelotes. E então o texto dá entendimento claramente. Lucas, você sabe que ele colheu as informações e constituiu o Evangelho de Lucas. E essas informações que ele colhe aqui, quando ele diz: o sangue deles foi misturado ao sacrifício que realizavam, talvez seja uma força de expressão, no sentido de que eles vieram sacrificar o Senhor, terminaram sacrificados. Talvez seja uma força de expressão, ou talvez, e aí eu duvido, mas há essa possibilidade também, citada por quem estudou o texto, pelos estudiosos, de que Pilatos fez de propósito, ele deu um jeito de utilizar do sangue desses homens para lidar ali com o sacrifício, aonde eles sacrificaram, ele deu um jeito do sangue deles ser colocado. Não acredito, porque isso traria mais problemas para Pilatos do que qualquer outra coisa. E Jerusalém era uma bomba relógio, qualquer hora poderia surgir uma insurreição ali, e inclusive Pilatos, tudo indica que ele era mal visto pelo imperador da época, por isso que ele liderava Jerusalém, governava Jerusalém. Em outras palavras, quem era mal visto pelo imperador, ele colocava para liderar Jerusalém, porque seria quase uma sentença de muito problema, ou até mesmo da morte. E aqui, meus irmãos, os discípulos conversam entre si: o que seria isso? Como é que pode? Esses homens passaram por isso por quê? Você já sabe que nesse período da pandemia, infelizmente, quantos crentes foram a público utilizando das redes sociais para proferir, mediante a morte de pessoas por essa doença, proferir tanta mazela. Morreu porque fez isso, falou isso de Deus, falou aquilo de Deus. Meus irmãos, como você ouve de tudo, de tudo. E às vezes dentro da igreja tem pessoas medindo
quando acontece alguma desgraça, alguma coisa, fulano foi despedido, o que ele tenha feito para isso acontecer? E as pessoas ficam atribuindo justiça de Deus dependendo do que aconteça. E a palavra de Deus, aí na resposta de Jesus, no verso 2, ele respondeu-lhe Jesus: pensai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus disse? Tirem os olhos desses homens, deixem eles de lado e olhem para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual a eles. Há dois entendimentos aqui, que Jesus concordava que eles estavam no caminho mau, eles não tinham entendido que não era para lutar para libertar Jerusalém, eles estavam na cegueira do Israel, que esperava a libertação de Israel dos seus algozes, e eles estavam errados, e por isso pereceram sem conhecer a verdade. E aí Jesus declara: vocês de igual modo, se não se arrependerem, perecerão. Entenda aqui a reflexão. Os galileus foram ao templo sacrificar o Senhor e foram mortos por Pilatos. Os discípulos estavam ali com Jesus. Olha o ambiente. Estamos bem, estamos aqui com Jesus. Mas esses cometeram pecado, alguma coisa muito grave eles fizeram. E aqui, meus irmãos, nós temos um fato importante, porque hoje em dia, do mesmo jeito, você encontra a pessoa, ela é membro da igreja, ela fez uma oração hoje de manhã, tirou um momento a sós, está tudo maravilhoso, está tudo certo. Eu serei sempre guardado por Deus por causa de tudo isso. E você tem visto que nesta pandemia morre crente e morre descrente. Não é? Morre crente e morre descrente. Nós temos que orar, irmãos, para que Deus nos dê sabedoria. Porque não basta ser servo de Deus é uma garantia para não morrer. De onde surge esse entendimento? Um dos fatores, talvez você não tenha percebido, é o Antigo Testamento. Quando Deus ia punir o povo de Israel, punia com 4 possibilidades. Uma delas era peste, doença, nós lemos aqui outro dia pregando, a peste, a ser entregue na mão dos inimigos. O povo de Israel foi entregue na mão dos inimigos várias vezes e definitivamente indo para a Babilônia. Enviar animais selvagens para trazer problema para Israel, era a mão de Deus utilizando de animais diversos, e você vai encontrar trechos da Bíblia, um deles é o povo de Israel no deserto, vieram cobras e os picavam e eles morriam. Lembra desse texto? Foi por que isso aconteceu? Porque eles pecaram, eles profanaram lá as coisas do Senhor, repudiaram a Deus. Então, você vai encontrar pelo menos 4 possibilidades. E aqui, normalmente, isso é usado até hoje para medir. Por que será? Por que foi? Por que isso aconteceu? E o mais famoso texto a respeito disso, né, alguém pode até dizer: olha, a Bíblia diz, pastor, isso aí. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 4. Olha só como é que a Bíblia diz. Jó, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto, Jó 4, capítulo 4, nunca serão destruídos, pastor. Só que essa palavra é uma palavra de Elifaz, amigo de Jó. Veja bem, você tem que interpretar com muito cuidado o que a Bíblia diz. O texto está dizendo, em outras palavras, que quem for encontrado justo, não lhe acontecerá nada. Só que quem está proferindo essa palavra para Jó, é um amigo dele, eram 3 amigos, o nome dele era Elifaz. Você vai encontrar mais atrás, no começo do capítulo, o nome dele, confira aí na sua Bíblia. Primeira fala de Elifaz, ele falou várias vezes. E Elifaz proferiu para Jó o seguinte: você, Jó,
não é justo, porque se você fosse justo, você não estaria passando isso. O que Jó passou? Morreu os 10 filhos, perdeu todos os bens, e ele certamente, na linguagem de Elifaz, ele estava passando aquilo porque ele era um pecador, não era um homem justo. E aí mais à frente, mantenha sua Bíblia aberta em Jó, Jó capítulo 8, versículo 20. Aí agora é o outro amigo de Jó. Um amigo desse, ninguém precisa de inimigo, né, irmãos? Ele é um discurso longo, mas eu quero citar aí o verso 20. Jó capítulo 8, versículo 20. Olha só o que Bildade falou para Jó. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ou seja, meu amigo, se você fosse íntegro, Deus não estaria rejeitando você. E Deus não estende a mão para você porque você é um malfeitor. É o que Bildade estava falando para Jó. Então não é que a Bíblia diz. A Bíblia está narrando o discurso inadequado de Elifaz e de Bildade. Você sabe o que aconteceu com eles três no final, né? Eles caíram doentes porque eles tinham cometido pecado contra Deus. Qual foi o pecado? Tomaram o lugar de Deus julgando Jó. E o julgamento deles era: você está passando isso por causa que você é um infiel. Aí a coisa piora. Parece que o primeiro discurso foi pouco. Mais à frente, você vai encontrar aí, né, o Zofar também proferindo palavra. Ele diz uma série de coisas, depois não vou repetir essa daqui, eu vou pegar só o último texto, Jó 22, versículo 5. Vamos lá. O Elifaz agora ele pega pesado, irmãos, agora o negócio fica feio. Jó 22, versículos 5 a 10, diz assim: não é fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade. Olha aí no verso 5 o que Elifaz está dizendo para Jó. Verso 6: porque sem motivo você exigiu penhores ao seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Verso 7: você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia aos homens, ao homem poderoso, e só os privilégios moravam nela. Você despediu a viúva de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Que repentino pavor mesmo, né? Então essa é a palavra de Bildade, é a terceira fala de Bildade. Deus aqui pune eles no final, porque eles estavam cometendo pecado contra Jó. Eles estavam proferindo que Jó estava vivendo aquilo porque havia cometido pecado. Preste bem atenção, meus irmãos, porque até hoje, se você ficar fissurado em procurar respostas desse tipo, por que fulano morreu? Ninguém tem coragem, mas aquele que pensa assim, não, foi por causa disso. Meu irmão, largue isso agora em nome de Jesus. Largue isso. Aliás, meu irmão, aquelas pessoas que ficam procurando, esperando o dia que o ímpio será punido. Meus irmãos, eu já fui tentado a isso, eu confesso. E eu, graças a Deus, orei nas vezes que eu percebi que era lá no meu coração, eu tomado por uma justiça própria, eu digo, não é possível. Passou assim no relâmpago. E eu pedi misericórdia. Senhor, dai-me amor por essa pessoa. Aí alguém se ouve na hora e diz, isso é doido. Como é que dá para amar essa pessoa que fez isso?
Pois é, meu irmão, mas você era essa pessoa quando Deus te deu a vida. Você merecia o inferno. O inferno era a sua dignidade. E Deus olhou para você, te levou ao arrependimento e ainda te deu o Espírito Santo. Eu nunca esqueci um pregador um dia falando e passei a repetir isso. Eu era bem novo na fé e eu ouvi uma fala de um pregador que mexeu comigo. Ele dizia: Deus poderia ter construído um castelo de pedras preciosas e ouro puríssimo, finíssimo, e colocado o Espírito dele lá. Mas ele escolheu colocar dentro dos homens, dentro de você, dentro da sua vida. Meus irmãos, o papel dos crentes deve ser pregar o evangelho aos pecadores. Mas nunca foi o papel dos que servem a Deus medir as sentenças que Deus espalha pelo mundo. Eu creio, irmãos, particularmente, que toda essa pandemia é mais um chacoalhar de Deus para o homem não se esquecer que ele é frágil. Porque nunca se houve tanto cinismo como há nesse tempo por parte das autoridades. Nunca se houve tanto pecado. Você imagina as denúncias que tem havido, que a Polícia Federal está apurando. Não há sentença ainda, nem foi a julgamento, nada ainda. Mas pessoas já sendo presas por causa de desvio de verba. E quando chega a ser presa é porque já tem provas suficientes. É claro, não se pode dizer que roubou até o final do processo. Mas você imagina o coração de alguém sabendo que por falta daquele dinheiro pessoas vão morrer. Vai ter muito que seria comprado, muitos equipamentos, remédios, coisas diversas, vacina, Por falta daquele dinheiro não vai ser amparado o pobre. Imagina o coração de alguém sabendo. Você já deve ter visto pessoas que roubam os idosos em porta de banco. Meus irmãos, o que se passa no coração e na mente de uma pessoa, a maldade do homem pecador é sem limite. Mas Deus olha para todo esse pecado e Ele decide perdoar os pecados levando ao arrependimento. E Ele é dono de tudo e Ele tem autoridade para isso. Quantas vezes você discordou de alguém que se converteu? Meu irmão, seu coração precisa ser transformado. O que eu estou dizendo hoje aqui é que nós temos que parar de medir o que não nos pertence. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? E por quê? Meus irmãos, os amigos de Jó foram punidos. Deus trouxe sobre eles juízo. Que Deus nos livre de juízo, porque gastamos o nosso tempo medindo as sentenças de Deus e os motivos delas. Eu volto a dizer, a pandemia está mostrando que o ser humano, com toda a sua altivez, ele é fraco, é frágil, e os mais fortes não conseguem lidar com a doença. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus nos chama a uma única reflexão: a nossa própria vida precisa de arrependimento. Jesus por 2 vezes declara: não vos digo antes, se não vos arrependerdes todos, de igual modo perecereis. Versículo 3. Se todos de igual modo não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Versículo 5. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não importa se você fazia parte da igreja,
Não importa se você estava frequentando somente. Não importa se você ouviu na rua o Evangelho. Se de igual modo não se arrepender, você perecerá. Perece porque não se arrependeu. Cabe a nós buscar a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós. E eu quero convidar você à oração, porque, meus irmãos, até hoje, nós temos pessoas que ficam medindo o que não é para medir. E o trabalho da obra de Deus é tão simples: viver o Evangelho e pregá-lo. E como nós precisamos de pregadores nesse tempo. Uma das grandes dificuldades que nós temos que quebrar, irmãos, é que quando se fala de pregadores, se imagina aqui o púlpito. E eu entendo pela palavra de Deus que pregador é todo aquele que investe tempo explicando as coisas de Deus para alguém. Se você, com simples palavras, conseguir explicar para alguém que ela precisa perdoar, porque assim Jesus fez a nós todos, Deus nos fez por meio de Jesus Cristo, você é um pregador do Evangelho. Se você tem sentado com pessoas que estão sem rumo, para explicar a ela que o rumo do ser humano é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo, você é um pregador do Evangelho. E eu quero convocar você a parar de ficar vendo as notícias, o nível de problemática do ser humano e as consequências disso, e começar a fazer o seu trabalho, que é pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos em todos os lugares fazer essa obra. Então, fique de pé no seu lugar nesse momento, vamos orar. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Feche os seus olhos. Faça a sua oração a Deus se arrependendo. Se você está aqui hoje e precisa de arrependimento, o Senhor Deus tocou o seu coração. Se arrependa. O Senhor Deus te conduz a esse arrependimento. E Ele perdoa os teus pecados. E Ele quer sarar a sua vida e restaurar o seu coração. E eu pergunto a você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou já há um tempo, mas ainda não se arrependeu e se tornou um discípulo de Jesus. Se você deseja hoje arrepender-se dos seus pecados e se tornar um discípulo de Cristo, feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Eu quero ajudar você em oração. Repita comigo essa oração assim: somente aqueles que querem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, somente aqueles que querem reconciliar com Jesus nesta noite. Repita comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, eu reconheço que sou pecador, e diante dos meus pecados, eu te peço perdão. Eu me arrependo. Perdoa-me, Senhor. Faz de mim um discípulo. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Dai-me o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus,